Oi, turminha! Tudo ótimo? Nós iremos fazer a correção da atividade que foi passada anteriormente e logo em seguida nós iremos adentrar no mesmo conteúdo, porém agora sendo na gramática, certo? Peguem aí o livro de língua portuguesa, abram na página 111. Página 111. Página 111 diz assim: circule todos os artigos da cantiga a seguir e classifique-os em definidos e indefinidos. O cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Olhem, vocês podem ver que nesta cantiga que nós acabamos de ler, há a presença dos artigos o, a, um e uma. Há a presença de 4 artigos: artigo definido a e artigo definido o. Tem também os artigos indefinidos e o artigo indefinido uma, certo? Artigos definidos o e o a. Artigos indefinidos. Na cantiga, nós encontramos o e o uma. Segunda questão. Circule os artigos das frases e marque D se for definido ou I se for indefinido. Letra A. A quermesse da escola foi animada. O artigo presente nessa frase é o artigo A, artigo definido. Letra B. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. A, artigo definido. Letra C. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Uns, artigo indefinido. Letra D. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas, vendo os filhos subindo pelo ar. Os. O artigo presente aqui é o artigo os, artigo definido. Letra E. Aconteceu uma coisa que só acontece quando se acredita. Uma, artigo indefinido. Terceira questão. Complete a fábula com os artigos adequados. A raposa e as uvas. A raposa ou uma raposa? A raposa. A raposa faminta estava passando por uma e não a parreira, por uma parreira carregada de uvas maduras. Com vontade enorme de comê-las, começou a dar vários saltos para alcançar os cachos. Tia, por que não é uns? Porque aqui ela está definindo quais são os cachos. No caso, os cachos são de quê? Já que nós iremos saber. Com vontade enorme de comê-las, começou a dar vários saltos para alcançar os cachos. De tanto tentar, acabou se cansando sem ao menos ter tocado em uma uva sequer. Em a uva sequer? Não, em uma única uva, certo? Por fim, desistiu e foi embora. Para esconder seu desapontamento, disse para si mesma: as uvas estão verdes, não vale a pena o esforço. As e não umas. Vocês podem observar que quando eu estava lendo aqui o texto para vocês fazendo a correção, é notório, foi nítido, foi bem nítido
quando eu estava definindo, quando eu estava definindo e quando não se estava definindo. Vocês mesmo, quando vocês estavam fazendo essa correção, quando vocês estavam fazendo a atividade, vocês puderam perceber isso. Quarta questão. Circule e classifique os artigos nas frases abaixo. Letra A. O clima na Terra não é sempre igual. O. Artigo definido. Letra B. Imagine uma estufa daquelas em que se cultivam plantas. Artigo indefinido. Letra C. A energia solar passa por eles e aquece a superfície do planeta. A. Artigo definido. Letra D. Ninguém conseguiria viver em um lugar tão gelado. Artigo indefinido. Página 113. Página 113 diz assim: pinte os quadrinhos abaixo de acordo com a cor correta. Crianças, nesse caso aqui, o que é que vocês iriam ter que fazer? Vocês teriam que identificar o artigo. Vocês lembram que eu estava explicando para vocês? Artigo definido feminino singular. Então, vocês irão classificar esses nomes aqui de acordo com a cor que está indicada por cada artigo. Olhem só. Umas tesouras. Umas tesouras é artigo indefinido feminino plural. Umas tesouras. Então, qual é a cor? Cor preta. Os meninos. Os é artigo definido masculino plural. Cor rosa. Uns patins. Uns, artigo indefinido masculino plural. Cor marrom. Os óculos. Os, artigo definido masculino plural. Cor rosa. A casa. Artigo definido feminino singular. Laranja. O macaco. Artigo definido masculino singular. Cor amarelo. Umas montanhas. Umas, artigo indefinido feminino plural. Cor preta. As aves. As, artigo definido feminino plural. Cor vermelha. Um navio. Artigo indefinido masculino singular. Cor verde. Uma mulher. Uma, artigo indefinido feminino singular. Cor azul. As vacas. As, artigo definido feminino plural. Vermelho. O mar. Artigo definido masculino singular. Cor amarela. Certo, crianças? Agora nós iremos para a gramática. Sim, ontem eu expliquei para vocês este conteúdo, aí agora nós corrigimos a atividade proposta no livro de língua portuguesa, porém agora nós iremos para a gramática. Peguem a gramática de vocês, página 75.
Página 75 diz o seguinte: artigo. Depende de nós. Depende de nós quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós. Que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Este poema ele foi escrito por Ivan Lins, certo? Olhem, a canção Depende de Nós apresenta palavras que acompanham os substantivos, definidos ou indefinindo. No caso, aqui nós temos várias palavras que estão sendo definidas, porém nós temos outras palavras que estão sendo indefinidas. Aqui, o circo, que o circo esteja armado, ou eu estou definindo o circo. O circo é aquele circo. Agora, quando o poeta falou um circo, cadê? Olha, aqui no caso, um circo esteja armado. Um circo. Eu estou definindo qual é este circo? Não, eu não estou definindo qual é este circo. Pode ser qualquer circo. É algo indefinido. Quando eu uso eu estou indefinindo. Porém, se eu uso o artigo o, eu estou definindo. Certo, crianças? Artigo é a palavra que acompanha, que se une ao substantivo. O substantivo ele é acompanhado de um artigo. Lembrando, o artigo ele acompanha o substantivo, ele concorda com o substantivo em gênero e número. Se o substantivo está no singular, o artigo está no singular. Se o substantivo está no plural, o artigo está no plural. Se o substantivo for feminino, o artigo é feminino. Se o substantivo é masculino, o artigo também será masculino, certo? Página 76. Complete as palavras com artigos definidos. No caso, meus amores, aqui vocês irão observar o gênero, se é feminino ou masculino, e o número. No caso, se o substantivo está no plural ou se o substantivo está no singular. Cachorros, gatos, professora, menina, dias, meia, garrafa, homens, pastéis, sol, problemas, alunos, bandeiras, música, computador e livros. Segunda questão. Complete as frases com um artigo adequado. Letra A. Canjica é prato típico da região Nordeste. B. Tenho cachorro que é beleza. C. Cientista descobriu fórmula. D. Fiz exercícios de matemática. E. Avião é meio de transporte muito rápido. Letra F. Filme a que ela assistiu era ruim. Letra G. Crianças chegaram à escola. No caso, crianças, vocês irão analisar aqui o substantivo. Quando vocês encontrarem o substantivo, não terá erro. De cara, vocês já irão saber colocar o artigo. Se é artigo definido ou se é indefinido. Certo? Terceira. Forme uma frase usando um artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Vocês irão formar uma frase usando qualquer um desses 4 artigos. Uma, uns e umas. Página 77. Quarta questão. Leia as frases abaixo. Comprei uma bolsa daquela loja. Comprei a bolsa daquela loja. Letra A. Qual é a frase que especifica melhor a bolsa? É a frase 1 ou é a frase 2? Letra B. Qual é a frase que não especifica a bolsa?
A frase 1 ou a frase 2? Vocês irão olhar, analisar, ver qual é o artigo que melhor especifica o substantivo e aquele artigo que não especifica o substantivo. De acordo com isso, aí vocês irão colocar se é a frase 1 ou se é a frase 2. Quinta questão. Leia as frases abaixo. Em seguida, copie na coluna o substantivo em destaque e o artigo que a ele se refere. Letra A. Uma manada de elefantes invadiu um parque da África. B. O vento sopra forte na praia. C. O menino ganhou o brinquedo preferido. D. A professora chamou os alunos ao quadro. E. Quero ganhar um presente muito lindo. F. Retire as crianças da sala de aula. Aqui vocês irão colocar no quadro correspondente. De um lado os artigos e do outro lado os substantivos. Página 78. Leia as frases, circule os artigos e classifique-os. Letra A. A capivara é um bicho medonho. Letra B. Aquele lugar é um céu. Letra C. Os cachorros latiram à noite. Letra D. Fiz uns salgados para a festa. Vocês irão circular os artigos e logo em seguida classificá-los em artigo definido e artigo indefinido. Sétima questão. Leia o texto e circule os artigos. Desde a antiguidade, o homem já representava os lugares e caminhos que conhecia. Antes de existir o papel, traçavam em placas de argila as rotas que os mercadores deviam seguir, assinalando os pontos de referência capazes de ajudá-los a se orientar e localizar as montanhas, rios, matas, mares e cidades. Registrar em mapas essas indicações abria toda a segurança para a possibilidade de avançar sobre as terras desconhecidas. Letra A. Faça uma seta ligando o artigo ao substantivo que o acompanha. No caso, vocês circularam os artigos, certo? Agora, esses artigos que estão circulados, vocês irão fazer uma seta ligando o artigo ao substantivo. Letra B. Os artigos que você circulou são artigos definidos ou artigos indefinidos? Aí você irá marcar o X. Página 79. Página 79 diz assim, oitava questão. Circule com lápis de cor os artigos e, em seguida, faça uma seta para o substantivo a que se refere. Letra A. A chuva alagou toda a cidade. B. Um jovem pegou vários livros. C. As meninas ganharam o jogo. D. O guarda prendeu a ladra. E. Peguei uma caneta em seu estojo. Aqui, circulou o substantivo. Agora vocês irão fazer o quê? Agora vocês irão ligar, puxar a seta do artigo ao substantivo, igual à questão anterior. Nona questão. Complete o bilhete com os artigos que faltam. Atenção ao plural das palavras. Marcela. Hoje à tarde, vovó vai fazer bolinhos de chuva para comermos juntos. Esses bolinhos são seus preferidos, não são? Vamos aproveitar e pedir para ela nos contar belas histórias de fadas do tempo em que ela era criança. Não vejo hora de chegar. Momentos dessas histórias. Traga brinquedos para brincarmos à noite. Pega varetas, não deve ser esquecido. Até daqui a pouco, Caio. Crianças, vocês podem notar que nesse texto tem o espaço. Esse espaço, o que é que vocês irão fazer? Nesses espaços, vocês irão completar, vocês irão escrever, vocês irão colocar os artigos que completem melhor as frases, que completem melhor os substantivos, que vão de acordo com os substantivos que estão sendo precedidos, ok?
Prestem atenção quanto ao gênero, quanto ao número. Observem bem o substantivo. De acordo com o substantivo é que vocês irão usar os artigos. Certo, meus amores? Qualquer dúvida, vocês me liguem, vocês me mandem uma mensagem que eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Ok? Beijinhos, até a próxima aula.